Olá, essa é uma aula sobre banco de dados e eu vou tratar nesse vídeo basicamente sobre consultas. Os tópicos que eu vou abordar estão listados aqui na tela. E antes de entrar em cada um deles, deixa eu dar primeiro uma visão geral sobre o que eu vou falar nesse vídeo. Primeiro, eu vou falar sobre o comando select, que é o comando que a gente usa para selecionar os dados que estão cadastrados dentro de uma tabela. Então você tem um banco de dados com várias tabelas, e se você quiser buscar as informações que estão cadastradas lá dentro, você vai usar o comando select para selecionar esses dados. Cláusula where. Nem sempre você vai querer mostrar todos os dados cadastrados no banco de dados. Pode ser que você queira mostrar só uma parte da informação. Você queira buscar só, por exemplo, os clientes que sejam do sexo feminino. Então você vai fazer um comando select para selecionar esses dados do banco de dados, mas somente onde uma certa condição for satisfeita. Por exemplo, onde o sexo é igual a F. Então é justamente através dos operadores que você vai conseguir configurar a sua cláusula where para dizer qual informação você quer mostrar na tela. Então você vai comparar as colunas que estão lá cadastradas no banco de dados e vai mostrar somente onde, por exemplo, o sexo for igual a F, ou onde a idade for maior do que 18. Operadores lógicos. Então você pode combinar vários operadores relacionais para buscar informações onde várias condições sejam satisfeitas, ou ao menos uma delas. O between é um operador específico também que você pode usar no comando SQL para buscar informações, e ele trata intervalos. Então você vai buscar informações onde um valor específico de uma coluna esteja entre x e y. Vou mostrar também como ordenar o resultado da consulta, ordenar em ordem alfabética, ordenar por um número crescente ou decrescente. E por fim eu vou abordar o comando like, que é um comando especial para você tratar string, tratar texto. Então você vai buscar informações no banco de dados, mas que o texto contenha em parte dele algum valor. Vamos lá então? Dentro desse universo, então, de comandos SQL, temos algumas divisões. Por exemplo, a parte para definir as tabelas, criar as tabelas, a parte para inserir dados. E o vídeo de hoje é a parte sobre consultas, é o Data Query Language, que é basicamente o comando select e todas as possíveis formas de usá-lo para buscar informações dentro do banco de dados. Eu vou começar então mostrando o comando select. Então, suponha que você tenha um cadastro de uma empresa e tem uma tabela dos clientes dessa empresa. E você queira listar todos esses clientes. Você pode então usar um comando select e você escolhe quais colunas você quer mostrar, separadas por vírgula. Então eu quero listar os códigos, vírgula, os nomes, from e o nome da tabela, cliente. Ponto e vírgula termina o comando. Se eu executar esse comando, ele vai retornar para mim uma lista de todos os clientes cadastrados nessa tabela do banco de dados. Eu posso deixar isso mais elaborado, por exemplo, eu posso modificar o nome da coluna que aparece aqui em cima. Então eu tenho select, código cliente, as, e eu dou um apelido, entre aspas, código do cliente, e é alterado aqui, em vez de aparecer código underline cliente, aparece o código do cliente, vírgula, nome, eu mudei para as, nome do cliente. E continuo buscando na tabela cliente, e agora ainda por cima eu ordenei isso aqui pelo nome. Então não aparece mais em ordem do código, como estava aparecendo antes, 1, 2, 3, 4, 5. Mas sim, foi em ordenação pelo nome da pessoa, em ordem alfabética. Eu também posso, em vez de colocar as colunas que eu quero que apareça no resultado, eu posso usar o asterisco. E aqui está falando, não faça isso no programa. Isso é uma opinião minha, tá? Mas você pode, então, no banco de dados, executar select, selecione todas as colunas de uma tabela. Não é necessariamente todos os registros, tá? Aqui são todas as colunas da tabela. Então você não precisa ficar se preocupando com quais colunas tem. Como eu mostrei anteriormente, tinha lá select código cliente, nome, vírgula, assim por diante. Escolhendo todas as colunas. Você pode pôr um asterisco e ele mostra todas as colunas da tabela. Tá?
mas isso não é interessante ser feito dentro do programa. Quando você for executar o seu programa e ao clicar no botão listar clientes, ele lista todos os clientes, eu não acho interessante fazer um comando select asterisco, porque pode ser que tenha várias informações nessa tabela que você não vai mostrar na lista. Por exemplo, pode ser que tenha idade, endereço, rua, CEP, e você não vai mostrar isso na lista inicial. Então você vai trazer informações desnecessárias do banco de dados e vai ficar eventualmente mais devagar no seu programa. Então, geralmente eu acho pelo menos interessante que você especifique quais colunas você quer trazer do banco de dados, para ter mais controle dentro do seu programa. Agora vamos ver a cláusula where usando os operadores relacionais, maior, menor, igual e diferente. Então estão todos eles listados aqui. Uma questão de como é tratado aqui o diferente, ele pode ser usado um comando menor e maior seguido do outro, ou então exclamação igual. Depende de um banco de dados ou do outro. Isso varia de acordo com o banco de dados que você está usando, e hoje em dia acredito que eles aceitem ambas as formas. O maior é igual ou o menor é igual, é assim que trata. Então tem aqui um exemplo. Vamos supor que eu queira mostrar todas as colunas da tabela cliente, mas somente onde a idade for menor ou igual a 18. Então aqui eu vou listar todos os meus clientes, todas as colunas de todos os meus clientes, mas somente daqueles que sejam menor de idade. Um detalhe que idade eu não considero uma boa coluna do banco de dados, porque muda todo ano, tá? Então o ideal seria a data de nascimento. Mas aqui é só a critério de demonstração do operador menor igual. O comando between é para você buscar informações, mas somente onde um valor estiver entre um intervalo. Por exemplo, suponha que eu queira encontrar todos os alunos que tenham nascido durante o ano 2000. Então eu posso executar este comando aqui, ó. Me mostre o nome da tabela alunos, mas somente entre a data de nascimento, between, ou seja, estiver entre 1 de janeiro de 2000 e também 31 de dezembro de 2000. Ou seja, de todos os meus alunos, aquele onde a data de nascimento estiver entre esse intervalo, ele vai retornar na tela. Tá? Então, basicamente, o between, eu pego uma coluna, por exemplo, A aqui que eu estou chamando, data de nascimento, por exemplo. Então, esse valor, between X and Y. Então, para todas as linhas onde a coluna estiver entre esse intervalo, ele vai ser mostrado no meu comando. Veja que isso aqui é equivalente à utilização de maior igual e menor igual com um AND no meio. Tá? Então, eu quero todos os alunos onde a data de nascimento for maior do que X e também a data de nascimento seja menor do que Y. Então é só uma outra forma de escrever essa lógica aqui. E operadores lógicos é justamente esse AND, OR e NOT. É você combinar várias expressões juntas no mesmo comando. Então o AND ele vai ser verdadeiro quando as duas condições forem verdadeiras. O OR, se uma ou outra condição for verdadeira, ele vai ser verdadeiro. E o NOT, ele inverte o valor booleano, o valor true ou falso, e vai ser invertido quando você usa o NOT. Vamos a alguns exemplos agora. Suponha então aqui no exemplo 1 que eu queira listar todas as mulheres menores de idade. Então aqui eu tenho duas condições. Tem que ser mulher e também tem que ter menos de 18 anos. Então eu faria aqui uma consulta na tabela pessoa, por exemplo, select, nome, idade, sexo, from pessoa, mas somente onde, where, a idade for menor que 18 e também o sexo seja feminino. O segundo exemplo, ele já é um pouco mais complexo. Lembra um pouco essas regras de aposentadoria. Veja bem, eu quero mostrar aqui todas as pessoas, mas somente as mulheres que tenham mais de 65 anos, ou então homens que tenham mais de 70. Então eu tenho várias condições combinadas aqui. Eu quero só mulher com 65 anos ou mais, ou homens com 70 anos ou mais. Então isso aí eu vou usar várias condições e vou ter que controlar isso aí com parênteses. Então veja como é que ficaria. Eu vou mostrar então select, asterisco, from pessoa, onde, where. Aí entre parênteses.
O sexo tem que ser igual a F e também a idade maior do que 65, fecha parênteses. Isso tudo aqui é uma condição. Essas duas condições têm que ser verdadeiras para que o registro seja mostrado no resultado. Ou então, eu tenho essa outra condição aqui, que é formada por duas condições. Ou então eu tenho que ter o sexo igual a masculino e também a idade ser maior do que 70. Então eu tenho aqui uma combinação de AND e também um OR. E por último, eu trago um exemplo do uso do NOT, da negação. Então vamos supor que eu queira mostrar a todas as pessoas, mas um grupo específico eu não quero mostrar. Eu não quero mostrar as pessoas que estejam entre 11 e 14 anos, por exemplo. Então eu posso fazer dessa forma aqui. Eu busco todas as pessoas e eu vejo qual é o intervalo aqui. A idade maior igual a 11 e também menor igual a 14. Qualquer um que tiver maior ou igual a 11 ou menor ou igual a 14 vai dar true nessa combinação aqui. Eu não quero esse grupo, então eu uso not. Então me mostre todas as pessoas, então me mostre desse resultado da consulta select todas as pessoas, mas não me mostre aquilo que está dentro desses parênteses aqui. Então se der true aqui, ele vai inverter, o not vai inverter para false, e ele não vai mostrar as pessoas onde essa condição aqui for satisfeita. E eu ainda posso verificar se um valor é nulo ou se ele está preenchido. As verificações anteriores eu suponho que o valor está preenchido e eu comparo ele, se ele é maior do que x, menor do que y, igual a z. Mas eu posso também ver se ele está preenchido. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um cadastro de pessoas, de clientes, e eu tenho um campo e-mail. Eu quero ver todos os clientes da minha tabela que não têm e-mail, ou seja, o e-mail é nulo. Então é dessa forma que eu verifico, eu uso isNull. Então, por exemplo, me mostre todas as colunas da tabela cliente, mas onde o e-mail é nulo. Aí eu vejo os clientes que estão sem e-mail no meu banco de dados. Ou vamos supor que eu quero o contrário, eu quero todos os clientes que têm e-mail cadastrado. Então, me mostre todas as colunas da tabela cliente, mas somente onde o e-mail is not null, ou seja, o e-mail não é nulo. O order by, por sua vez, é para ordenar os resultados de uma consulta. Por exemplo, vamos supor que eu queira listar todas as pessoas de uma tabela clientes, mas eu queira mostrar em ordem alfabética, de A até Z. Então eu faço a minha consulta, select, código, nome, sexo, tudo separado por vírgula, from cliente, ordenando por nome, order by nome. Eu ainda poderia inverter, mostrar primeiro do Z até o A, deixar o A lá por último da minha lista. Então, eu vou só acrescentar a palavra desk aqui na frente. Então, order by nome, desk. E ele inverte a ordem do meu resultado. Eu ainda posso ordenar por mais de uma coluna, não só pelo nome, mas por outras colunas. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou ordenando primeiro por sexo e depois por nome. Então aqui, suponha que eu tenho uma tabela onde o sexo é F ou M. Se eu ordenar primeiro por sexo, me mostra todas as mulheres primeiro, porque F vem antes do M na ordem alfabética. Então todos os Fs aparecem primeiro, todas as mulheres, e depois todos os M. Mas ainda dentro desse grupo de feminino aqui, eu posso fazer uma segunda ordenação. Então, vírgula, também ordeno por nome. Então, dentro desse grupo aqui, a Bernadette aparece em primeiro, e assim por diante. Já dentro do grupo M, de masculino, também é ordenado por nome. Primeiro Abraão, e assim por diante. Se eu tivesse feito simplesmente uma ordenação por nome, o Abraão aqui apareceria em primeiro lugar, nesse caso. Mas aqui ele apareceu em primeiro lugar do grupo dele, porque primeiro foi ordenado por sexo e depois foi ordenado por nome. E essa mesma configuração de ordenação aqui, veja que eu coloco o nome da coluna que eu quero ordenar. Eu posso ordenar por essas colunas que já estão especificadas aqui. Então vamos supor que eu esteja mostrando o sexo e o nome, e eu quero ordenar pelo sexo e nome, exatamente como está aqui. Então eu posso colocar o número da ordem que aparece nessa primeira linha, por exemplo, select pela primeira e depois select ordene pela segunda. Tá?
Então isso aqui é uma outra forma de dizer a ordem do meu resultado. Um outro comando que muitas vezes é útil também é o distinct. Suponha que você queira saber quais são os possíveis valores que aparecem no banco de dados. Se eu fizer select sexo from cliente, ele vai mostrar o sexo de todos os clientes. Mas eu quero só saber quais são as ocorrências. Eu não quero as repetições. Eu não quero que apareça uma linha por registro. Então eu posso usar o comando distinct. Então se eu fizer select distinct sexo, ele vai eliminar todas as repetições. Vai mostrar só quais são os valores que aparecem. Agora, para finalizar a aula, eu vou tratar sobre o comando like. Eu deixei o mais complicado para o final. Nesse comando aqui, eu trato padrões de string. Então, eu vou buscar informações do banco de dados, mas somente onde um padrão de string aconteça. Por exemplo, vamos analisar esse caso. Eu tenho uma tabela de pessoas. Tem o ID, o nome e o sexo da pessoa. E eu quero mostrar todas as moças que se chamam Maria. Tá? Então eu vou ter que analisar a coluna nome e ver se a palavra Maria acontece. Então eu tenho lá a Maria Aparecida, eu tenho a Maria de Lourdes, eu tenho José Maria, que nem é uma moça, eu tenho Mariana, eu tenho só a palavra Maria. Como é que eu faço então para mostrar as Marias do meu banco de dados? Por exemplo, suponha que eu execute esse comando aqui, ó, select asterisco from pessoa, onde o nome é igual a Maria. Isso aqui vai retornar só essa coluna aqui destacada, porque de todos os meus registros, somente o ID 6 o nome é exatamente igual a Maria. Os outros não é exatamente igual a Maria, tem outras coisas no meio. Tá? E geralmente é assim, ninguém se chama só Maria, não é? Então, para retornar as Marias do meu banco de dados, eu vou ter que usar alguma forma do comando like. Então, veja esse exemplo aqui. Ó. Eu estou mostrando, de novo, as colunas da tabela pessoa, onde nome, não nome igual a Maria, nome like Maria. E aqui eu uso 1%. O que quer dizer isso? Eu quero todos os registros onde o nome tem alguma coisa parecida com Maria, ou seja, ele tem Maria e depois tem alguma coisa no final. Então isso aqui ele vai retornar para mim esse caso aqui, ó, porque ele começa com Maria, igual está aqui, e tem mais alguma coisa no final. Esse outro aqui também, ó, ele começa com Maria e depois tem alguma outra coisa no final. Também Mariana, porque começa com Maria e depois tem alguma outra coisa no final. E a própria Maria, que começa com Maria e no caso não tem nada no final. Isso aqui retorna true nessa verificação. Então, esses 4 registros aqui seriam retornados nesse caso aqui. Então, o principal para vocês entenderem aqui é que o like é para verificar se acontece uma certa string no meio da palavra. Eu uso porcentagem como um coringa. Então, eu quero Maria e alguma coisa depois disso. Uma outra forma é usar o coringa antes e também depois. No exemplo anterior, eu queria Maria mais alguma coisa. Nesse caso aqui, o mais alguma coisa, que é qualquer texto, ele pode estar tanto depois, mas também antes da Maria. Então isso aqui retorna também o José Maria. Tá? Porque o José Maria tem alguma coisa antes e alguma coisa depois de Maria. E por fim, eu mostro aqui que o comando like, eu posso usar ele também com outras verificações. Por exemplo, aqui, da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu estou buscando todas as pessoas que tenham Maria no nome em algum lugar, mesmo que tenha algum texto antes ou depois, mas também que sejam mulheres. Então, nesse caso aqui, o José Maria não apareceu. Ele tem o nome Maria no nome dele, mas como ele não é do sexo feminino, ele não aparece. Mas ainda acaba aparecendo a Mariana aqui, porque tem Maria no nome dela. Então, teria outra forma para tentar remover a Maria aqui. Mas o principal dessa aula é que vocês entendam o uso do porcentagem com o comando like. Agora eu mostro aqui um outro problema que a gente tem que lidar também na hora de buscar informações por texto, por exemplo, por nome. Vamos supor que eu tenha um banco de dados e que os valores foram registrados com letras maiúsculas ou minúsculas. E a consulta ela é o que a gente chama de case sensitive, ou seja, a caixa alta e a caixa baixa influencia. Se a letra tiver maiúscula ou minúscula, isso daí vai influenciar na minha busca.
Então, vamos supor que eu tenho um banco de dados, um cadastro de pessoas, e eu queira encontrar as pessoas que têm a palavra Lilian no nome. Mas algumas foram cadastradas com a primeira letra maiúscula, outra com todas as letras minúsculas, outra com todas as letras maiúsculas. E eu queira buscar qualquer pessoa que tenha Lilian no nome, seja Liliane, Liliana ou somente Lilian mesmo, mas eu quero encontrar independente se a letra está maiúscula ou minúscula. Uma forma de tratar isso é convertendo na hora da comparação. Então, o que eu faço? Eu vou comparar lá, então eu vou buscar todas as pessoas que tenham Lilian em maiúsculo no nome, tá? Mas eu converto esse nome antes de comparar. Eu não estou alterando o dado. Eu estou só convertendo em momento da execução esse nome para maiúsculo. Aí eu tenho certeza que esse nome aqui foi convertido através da função upper para maiúsculo. Então todas as letras estão maiúsculas nessa comparação. Aí eu vejo, existe Lilian no meio desse nome? E se sim, mostra o resultado. Então a Lilian com L maiúsculo e resto minúsculo apareceria. A Liliana também, porque ela começa com Lilian e depois tem algum outro texto na frente. A Lilian com tudo maiúsculo também aparece. E a Liliane com tudo minúsculo também aparece nesse meu resultado. Que eu converti tudo para maiúsculo antes de comparar. Tá? Eu poderia fazer coisa parecida com o Laura, que converte tudo para minúsculo. Aí, nesse caso, o texto que eu vou usar é o Lilian minúsculo. E, por fim, o sublinhado. Então, nos exemplos anteriores, eu usei o porcentagem, onde eu queria um texto específico e qualquer outra coisa na frente ou atrás do texto. Nesse caso aqui, eu quero qualquer outra coisa, mas não com indefinida quantidade. Eu quero com uma quantidade específica. Por exemplo, eu quero encontrar todo mundo no meu banco de dados, independente se está maiúsculo ou minúsculo, mas que seja Silvana de Oliveira ou Silvane de Oliveira. Então eu quero buscar no meu banco de dados algum texto que se enquadre a esse padrão, mas o que pode variar é só uma letra. Tá? Então nesse caso aqui, eu encontraria a Silvana de Oliveira. Eu também encontraria a Silvane de Oliveira, porque eu usei o sublinhado como coringa. Mas eu não encontraria a Silvana com 2 N, porque isso aqui já não se encaixa no meu padrão de uma única letra. Então vejam que o sublinhado é um modo específico de tratar o like. Temos então o porcento e o sublinhado. Cada um se aplica a uma situação diferente. Certo, gente? Então essa foi uma visão geral de comandos que a gente pode usar aí para buscar informações de uma tabela no banco de dados. São usados basicamente para gerar uma lista, um relatório ou para fazer uma busca de uma informação. Então, quando você tem uma telinha de um programa, tem lá uma informação buscar, você preenche alguma informação e clica ali em buscar, é um comando select que está sendo feito por trás, com cláusulas where ali, comparando se o valor é maior, menor, igual ao que você digitou. É isso então, um abraço.